Fala galera, beleza? Black Nerd aqui para dar início aqui, né, aos nossos vídeos do dia de hoje, dia 16 de janeiro aí, né, notícias do futebol, trazendo para vocês aí as últimas notícias, tá bom, rapaziada? É um novo projeto que a gente tá trazendo aí, tá? O canal é novo, vocês devem estar vendo aí pela primeira vez, ou quem já me conhece aí sabe que eu tenho um canal que é de Cartola FC, mas resolvi trazer esse projeto aqui, que já é antigo aqui, que eu vinha pensando em trazer, e agora esse ano pretendo, depois que eu terminei a faculdade, pelo menos eu vou ter um tempinho aí para poder trazer esse projeto de notícias do futebol bem no estilo do canal Ancapso, de um influencer que eu sigo ali, né, o Peter Turguniev, que é um canal que sempre tá soltando notícias, só que o dele é de política, eu quero tentar fazer isso com o canal de esportes aí de futebol, tá bom? Então, galera, já se inscreve aí para pegar todas as notícias de última hora aí do futebol, algumas análises, algumas coisas que eu devo palpitar por aqui também, tá? Deixa o like que ajuda demais, segue o nosso perfil, Black News FC em todas as plataformas e vamos lá trazer para vocês as notícias de hoje. Antes de trazer as notícias, galera, eu quero deixar aqui os nossos sentimentos aí à família do Elton Alves, tá? Que faleceu ontem, depois daquele acidente que teve lá com a delegação de Tocantins. Deixa eu ver aqui qual é mesmo o clube aqui, do Sub-20, né? Do Sub-20 aqui. A delegação do time, deixa eu ver aqui, do Marabá, Águia de Marabá Sub-20, né? No acidente de ônibus que teve ontem, infelizmente aí o Elton Alves, se eu não me engano, ele era da comissão técnica, né? Ele era preparador físico e infelizmente faleceu, então já fica aqui os nossos sentimentos aí à família, uma tragédia terrível aí no mundo do futebol aí com o pessoal do Águia de Marabá, e voltando aí depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então é isso, galera, vamos lá então para o nosso vídeo falar das notícias de hoje aí por enquanto. Vamos falar um pouquinho aí de Vasco, vamos falar também aí do Flamengo, do Santos, tá? Trazer algumas notícias, tá meio devagar o mercado por enquanto, mas durante o dia deve sair mais coisas aí. Bora pra cima! Então tá aí, rapaziada, vamos começar aqui com a novela Lucas Paquetá. Lucas Paquetá já tem mais um capítulo e olha só, cara, o Paquetá realmente está imbuído em sair do West Ham. Realmente ele quer voltar para o Flamengo. Eu acho que ele tá muito de olho realmente aí na seleção brasileira, né, em tentar voltar para a seleção brasileira. Então o Lucas Paquetá aí, rapaziada, realmente tentando forçar a saída do West Ham, tá? Isso normalmente na Europa não é visto com bons olhos não, tá bom? Às vezes o clube até vende para outro só para sacanear o jogador que tá forçando a saída. Olha só o que tá rolando lá. O jogador reforça a pessoas próximas desejos de não entrar mais em campo pelo clube inglês. Cariocas projetam reunião nesta sexta para ajustes finais em condições para a compra. Inclusive eu falei essa notícia ontem, né, que haveria uma reunião em breve aí entre o West Ham e Flamengo. Flamengo, Lucas Paquetá pode ter um dia decisivo na negociação com o West Ham para a volta ao Brasil. A expectativa de reunião nessa sexta-feira entre os dois clubes que pode aproximar ou até selar o acordo. A questão final é o momento da liberação, mas a vontade do jogador é determinante nessa conversa, né? Ontem a gente estava especulando aí, né, o que poderia estar sendo negociado para o Paquetá voltar para o Brasil e estavam colocadas na mesa aí algumas opções, tá? A primeira opção era pagar a multa de 50 milhões de euros, não, 50 milhões de libras, tá? São, se eu não me engano, 57 milhões de euros, tá bom? Essa seria aí o pontapé inicial para que o Paquetá pudesse sair do West Ham. Outra opção seria o Flamengo pagar 45 milhões de libras, mas liberar o Paquetá na reta final dos campeonatos ingleses lá, né, da temporada inglesa, onde vão ter as finais de alguns jogos e tal, né, de repente aí o West Ham brigando por alguma vaga ali na tabela do inglesão, ou jogando alguma final, semifinal aí nos campeonatos. Então o Flamengo liberaria o jogador no finalzinho da temporada inglesa, tá? E uma outra opção seria o Lucas Paquetá ir no meio do ano, tá? E aí o Flamengo pagaria, se eu não me engano, 35 milhões de libras, só que o Paquetá seria liberado em definitivo, tá? Todos em definitivo, só no meio do ano. Essas eram as três coisas que estavam postas na mesa. Agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, tá bom? O Flamengo tá tentando negociar, o Paquetá tá forçando a saída, tá? O Flamengo espera que Paquetá faça ainda mais força para deixar a Inglaterra e resolver a situação
logo. O cria do Ninho do Urubu está firme na ideia de não entrar mais em campo enquanto a situação não for resolvida. Ele se recupera de uma lesão atualmente. O clube carioca está confiante por um final feliz e já ouviu nos bastidores que o West Ham está movimentando a reposição do jogador. Então tá aí, galera. O Paquetá forçando a barra para sair do clube inglês e vir para o Flamengo. Deixa aí nos comentários o que você acha. Paquetá cai bem no time do Flamengo? Qual será dessas três opções que o Flamengo deve aceitar, qual será a melhor para o clube? Vamos passar aqui agora para outra notícia, galera, falar um pouquinho do Vasco da Gama. Fernando Diniz aí, ó, confessa a possível saída do Pablo Verratti, tá? E alerta para a importância do atacante. Vai perder um atacante, só que é um atacante que estava no banco, tá? Tá fazendo essa cena, quando o clube começa assim, já querer dizer, pode ser que saia, mas ele é muito importante pra gente, é um jogador que a gente quer contar pro elenco na temporada e coisa e tal, realmente já tem coisa acontecendo nos bastidores, tá? Ó, o atacante vascaíno teve sua situação detalhada de forma completa por Diniz, que não teve medo de admitir o que está pegando com o Verratti nos bastidores, né? Na última quarta-feira, o Vasco recebeu o Maricá, e aplicou uma goleada, transferiu, ó, aqui, ó. Após a partida, o técnico Fernando Diniz foi indagado sobre a situação do atacante Verratti, que tem possibilidade de se transferir para o Cerro Porteño, né? As notícias sobre a possível saída do centroavante argentino deixou os Gigantes da Colina em uma situação incômoda com o Verratti, já que o clube descarta a possibilidade de ceder o atleta sem custo, mas isso aí é negociável. Desta forma, Diniz abordou a importância do atleta e admitiu que existem chances de perder o jogador. Ó, há rumores do Cerro Porteño. É outro jogador que eu gosto muito. Em nenhum momento ele estava fora dos meus planos. Agora, se acontecer algo diferente e ele tiver o desejo de sair, é algo que vai conversar em algum momento. Ele virou ídolo em um momento muito complicado. Aquele ano de 2023, aquela fuga do rebaixamento, valia mais do que um título, né? Caindo naquele momento seria desastroso para todo mundo. Não sabemos como o Vasco estaria hoje. O Verratti é um cara muito importante na história recente, é um grande artilheiro, O que acontece aqui, galera? O Vasco tá perdendo provavelmente aí pro Bournemouth o Ryan. E aí o Vasco vai ficar sem um atacante, tá? O Verratti perdeu a posição, né? O Ryan começou a se destacar e o Verratti realmente perdeu a posição no ataque. E o Vasco cedendo o Ryan, vendendo o Ryan, e eu acho que vai vender o Ryan, vai ficar sem uma referência ofensiva ali, sem um cara de referência ali no ataque. Então vai pesar um pouco aí essa saída, mas como o Verratti também já estava no banco, o Verratti já não estava rendendo tanto, é possível que saia os dois, tá? É possível que saia os dois, e aí o Vasco perde muito com a saída do Verratti e também do Ryan. Beleza? Agora, galera, para fechar aqui, ó, a gente tem aqui a notícia que é a mais recente aí, né, que eu acho que é mais importante, que é a chegada possível, né, a saída do Michael do Flamengo e chegando, quem sabe, no Santos. Olha só, o Wagner Frederico crava que Michael está por detalhe de fechar com o Santos. Me falaram agora. Essa notícia foi de ontem, mas saiu hoje de manhã, tá? Atacante fora dos planos do treinador Felipe Luiz e deve deixar o Flamengo para jogar no Peixe. A torcida do Santos está ansiosa para saber novidades sobre reforços, ainda mais após a derrota no clássico para o Palmeiras, no último jogo do Paulistão. Está claro que o elenco ainda precisa ser mais qualificado. O jornalista Wagner Frederico, em seu canal no YouTube, trouxe novas informações do mercado da bola santista e revelou que o Peixe define detalhes finais para fechar a contratação do atacante do Flamengo, Michael. Abre aspas para ele, ó. O Michael passa a ser a bola da vez e o Santos está fazendo de tudo para contratá-lo. Informação nesta quinta-feira. O Michael está por detalhes, é o que me falaram agora há pouco, ó. Perguntei a uma fonte e ele me disse o seguinte: Wagner, a minha última informação sobre Michael era que faltava definir detalhes de contrato. Ó, o Santos quer comprar Michael. Ou seja, parece que entre o jogador, entre o clube do Santos e o Flamengo já está praticamente acertado, né? O que falta ali são detalhes contratuais. Ó, o Santos encaminhou a contratação de Michael em negociação, que avançou de forma significativa nas últimas horas. O acordo está bem encaminhado e a ideia é fechar a chegada do atacante em definitivo, restando apenas ajustes finais para a conclusão, né? E com isso, o Santos consegue repor ali a saída do Guilherme, né? O Guilherme saiu e deixou ali um espaço ali pelo lado esquerdo do ataque do Santos. O Guilherme, que era um cara muito efetivo, mas que também não fazia muitos gols,
gols, né? Mas era um cara que ajudava muito na escapada nos contra-ataques, era um cara que gostava muito da jogada ali do X1, criava muitas situações de gols, né? O problema dele realmente era marcar esses gols. O Michael também sofre do mesmo problema, tá? Mas eu acho que ele é um pouquinho mais, tem um faro um pouquinho melhor de gol do que o Guilherme. Então eu acredito que o Michael vai cair como uma luva nessa equipe do Santos ali, né? E vai poder jogar mais vezes, né? Afinal de contas, no Flamengo ali, ele tinha o Samuel Lina ali, alguns jogadores ali que realmente ali não dava pra ele brigar. O Cebolinha também, né? Não dava pra ele brigar por aquela posição ali no time do Flamengo. Ele era a terceira opção ali no banco, né? Então acredito que no Santos ele vai ter mais chances aí, pode até se firmar como um titular, tá? Olha só o que tá falando aqui a reportagem. Misha quer jogar com Neymar e Gabigol. Michael está empolgado para defender o Santos e jogar com Neymar e Gabigol. O atleta está completamente fora dos planos do clube rubro-negro carioca e Felipe Luiz tem outras prioridades. Resolvendo detalhes finais, a contratação do atleta será concluída e ele chegaria para brigar pela titularidade. Vojvoda gosta bastante do estilo de jogo do velocista. Cara, eu acho que é uma boa. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Cara, ó, Neymar, Gabigol e Michael. Um belo ataque, hein? Um ótimo ataque aí para a equipe do Santos. O Santos vem se reforçando para a temporada 2026 do Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, galera. Fechando aqui as notícias da manhã. Não tem muita coisa, mas tem alguma coisa interessante aqui, principalmente essa notícia do Michael. Se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais. Um forte abraço e tchau!